Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima que realize a leitura de versículo da Bíblia. João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Quero agradecer a vice-presidente Thelma Blake, que hoje ocupa a segunda secretaria, a DOC. Solicito ao primeiro secretário Célio Galeski que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Expediente do 14/9/2020, ofício 234/2020 do gabinete do prefeito, solicitando o arquivamento do projeto de lei 60/2020, ofício 42/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 681/2020, de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Indicações. Indicação 109/2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhorias nas estradas rurais que ligam o Barreiro até Paciência dos Neves. Indicação 110, de autoria do Edil Paulo Glinski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor João Lindsmaier e ao senhor Anderson Luiz Melo, para que seja realizada a execução de uma área de desaceleração para conversão à esquerda no sentido Canoinhas Marcílio Dias, na Avenida Vendelin Metzger, bem como a instalação de 2 lombadas e a colocação de placas sinalizando saída de veículos leves e pesados. Era o que constava na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente da casa, colaboradores da casa, os internautas, boa noite a todos. Rapidamente só falar sobre um requerimento, a resposta de um requerimento. Eu havia solicitado há alguns dias atrás, dentro de um requerimento, falando sobre a condição de um médico urologista no nosso município, que nós não temos. E a secretária Kátia, como sempre, ágil e atenciosa, já nos respondeu, dando todas as explicações, inclusive colocando até o concurso público que foi feito, que só teve um médico que passou nesse concurso naquela oportunidade, né, vereadora Genesi, e que esse médico ficou menos que 6 meses prestando serviço para o município, e ele acabou se desligando, né, do município. Então é uma pena isso. A gente sabe da dificuldade com os médicos, mas eu volto a insistir, volto a dizer ao nosso prefeito municipal, à nossa secretária e a todos que precisa, é necessário e é de extrema importância a contratação de um médico. Então, temos que rever essa forma de como fazer essa contratação, ou talvez consultas nos consultórios que nós já temos aqui no nosso município, de médicos que residem aqui, trabalham aqui, enfim, eu não sei o caminho que tem que ser tomado, mas eu sei e tenho certeza absoluta da importância dessa especialidade de urologia para atender a tantos pacientes que têm essa necessidade. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar isso registrado e também agradecer à secretária pela pronta resposta que deu, muito bem fundamentada, explicando o porquê de nós não termos hoje esse médico
atendendo nessa especialidade aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários da nossa Casa Legislativa. Cumprimentar de uma maneira especial os internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu havia formulado um requerimento à senhora Cátia Luiz Cosme Munhoz, secretária municipal de saúde, como muito bem frisado pelo vereador Vilmar, sempre muito atenciosa e solícita, assim como sempre foi a nossa vereadora Zinice Dreyer, na resposta dos requerimentos, fazendo um questionamento, que houveram algumas informações por parte da comunidade, se havia falta de insumos estratégicos, como medicamentos sedativos e anestésicos para o tratamento de pacientes da Covid. Aí a senhora secretária já de pronto me respondeu com o seguinte teor: considerando o requerimento 677 de 2020, assinado pelo Edil Coronel Mário, informa: o Hospital Santa Cruz de Canoinhas é responsável pelo suprimento de insumos, materiais e recursos humanos para a garantia dos serviços de atendimento de UTI em situação de pandemia e para este recebeu o auxílio federal. Em relação especificamente dos sedativos e relaxantes musculares, o governo do Estado disponibilizou o quantitativo para manutenção dos serviços, sendo que houve um período anterior a essa disponibilização que o HSCC somente aceitava internamento de pacientes de outros municípios, caso o gestor local enviasse junto o quantitativo desses medicamentos para manter o paciente durante o período de internamento. Nesse viés, e com a expectativa de que esses medicamentos não seriam suficientes para atender a demanda, a Secretaria de Saúde de Canoinhas, através do setor de farmácia, operacionalizou uma compra para que, em situações extremas, possamos garantir o atendimento de nossos munícipes. Anexo documentos para a ciência. Veio uma farta documentação em anexo. Gostaria de agradecer a senhora secretária e conforme a informação, não faltar esses medicamentos, né? Isso é muito importante. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua aberta a palavra. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não há inscrição, senhor presidente. Obrigado. Como hoje não há projetos na ordem do dia para a votação, passamos direto aos requerimentos e solicito à segunda secretária DOC, vereadora Thelma Bley, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 766 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudós, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lenzmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja procedida a recuperação completa dos meios-fios, calçadas e ciclovias da Avenida dos Expedicionários, na Rua Guilherme Proust e também da Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Solicito informar a previsão destas melhorias. Coloco em discussão o requerimento número 766 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 766 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudowski. Requerimento número 767 de 2020, de autoria do edil Vilmar Sudowski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, solicitando que seja realizado o alargamento de um bueiro, abertura de valetas e colocação de material na estrada, saindo de Paula Pereira, sentido Antagorda, na esquina da borracharia do Luiz César dos Santos, mais conhecido como Pinhé. Solicita ainda informar se há previsão de tal melhoria. Coloco em discussão o requerimento número 767 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Vilmar Sudowski.
Senhor presidente, só justificar o encaminhamento desse requerimento, porque esse bueiro está estreito e hoje as coletadeiras entre eixo, né, vereador Célio, 4,5, 5,5, algumas coletadeiras, né, para fazer a passagem nesses lugares aí, às vezes é complicado, né, tem que calçar e, enfim, vários problemas. Então, é nesse sentido que a gente está solicitando para ser feita a correção desse bueiro. E como eu não me pronunciei anteriormente, no requerimento anterior, que é o 766, com relação à ciclovia da Expedicionários, a própria Guilherme Proust, Rubens Ribeiro, nós estamos aí indo para a primavera, né? Agora, semana que vem já é primavera, o povo está andando na rua, os ciclistas estão andando bastante, especialmente na Expedicionários. Nós temos alguns trechos em que foi aberto, onde estava danificado a ciclovia, foi então feito a abertura desses locais, tirado aquele material que estava com problema, e precisa ser recuperado, agora colocado então a massa asfáltica para recuperar isso e deixar em condições de tráfego e de uso. Então, no sentido de que se recupere, porque a nossa população, com toda certeza, daqui em diante, vai fazer uso bastante dessa ciclovia e das calçadas. Esse é uma rota que muitos ciclistas usam, né, passando pela Expedicionários, passando pela BR-280, indo pela Rubens Ribeiro, retornando pela Paula Pereira e fazendo esse contorno que dá aproximadamente 8 quilômetros. Entre outros trechos que são feitos, mas isso a gente vê constantemente as pessoas fazendo isso. E também os pedestres se utilizam muito desses locais para fazer suas caminhadas no dia a dia, além daquelas pessoas que realmente usam, porque estão indo para o trabalho, porque estão indo para o centro, enfim, né? Mas aumenta muito nesse período as caminhadas e o pessoal se utilizando com a bicicleta, fazendo o ciclismo, né? Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 767 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento de número 767 de 2020, de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Requerimento 768 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando a aplicação do sistema antipó nas ruas do bairro Água Verde, iniciando pela rua Otávio Xavier Hauen, entre as ruas Sérgio Gapski e Mário João Maier. Coloco em discussão o requerimento número 768 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 768 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário. Requerimento 769 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, expondo e solicitando o que segue. Considerando a conclusão do diagnóstico da realidade social da infância e adolescência no município de Canoinhas, Santa Catarina, considerando que um dos objetivos do referido diagnóstico é subsidiar o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e as instâncias governamentais e não governamentais na formulação e execução de políticas públicas, além de aproximar o poder público e a sociedade civil da realidade das comunidades onde as crianças e os adolescentes estão inseridos, oferecendo um panorama dos indicadores sociais referentes aos direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, fonte diagnóstico, agosto de 2018, considerando que o mapeamento das áreas que apresentam números e indicadores sociais mais críticos propiciou identificar as localidades com crianças e adolescentes expostas a situações de fragilidades, riscos e vulnerabilidades, fonte diagnóstico, agosto de 2018,
considerando que de imediato percebeu-se a importância em não só aproximar o poder público e os conselhos de direito e da sociedade civil a conhecer a realidade das crianças e adolescentes, os conselhos de direito de adolescentes do município, mas mobilizar a todos os envolvidos para que possam unir forças e trabalhar em conjunto de modo a discutir e pensar e formular estratégias, ações e políticas públicas de modo mais embasado e focado. Fonte Diagnóstico, agosto de 2018. Respeitosamente requer que seja criada uma comissão especial para que, em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes e demais atores afins, formulem propostas de projetos para a aplicação efetiva dos recursos do FIA e que possam auxiliar na formulação de campanhas para a arrecadação de recurso para o fundo, conforme previsto no plano de aplicação e arrecadação. Coloco em discussão o requerimento número 769 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, eu formulei esse requerimento, em que pese ele ser autoexplicativo. Gostaria de fazer uma breve contextualização porque eu formulei. Em agosto de 2019, eu havia formulado um requerimento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a senhora Viviana Vartel Seleniuba, fazendo alguns questionamentos com relação à aplicação saldo financeiro do FIA. Também serão promovidas campanhas com relação à possibilidade de doação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, para o FIA. A senhora presidente formulou, na época, uma resposta muito bem embasada, com vários indicadores citados, inclusive. E dentre as justificativas apresentadas e as informações apresentadas também, foram citadas algumas situações, dentre as quais que no ano 2019 não foi possível, né, realizar essa campanha de arrecadação de fundos. A vereadora Norma recentemente fez uma citação, e hoje, vereadora Norma, eu tive o cuidado de ler todo o diagnóstico na realidade social da infância e adolescência. É um documento magnífico, fantástico. Esse documento ele foi produzido por uma empresa que foi contratada via processo licitatório, com custo de R$37 mil. Foi muito bem embasado o estudo. Porém, em conversa hoje com o senhor secretário de administração, é importante frisar que sabemos para que as questões de projetos e operacionalização para aplicação dos recursos do FIA não são situações muito simples, são situações complexas. Todavia, eu estou pedindo ao senhor prefeito uma conjugação de esforços de todos os atores envolvidos, porque o secretário Diogo me passou que existem aproximadamente R$800 mil em conta do FIA. Tem muitas políticas públicas, entendo eu, que poderiam ser desenvolvidas. Nós sabemos da dificuldade de fazer projetos. Eu já havia sugerido, senhor prefeito municipal, um requerimento, salvo engano, no ano passado, a criação de um escritório de projetos para aplicação e captação de recursos. Porém, vereadora Norma, nós sabemos que a realidade do nosso município, em algumas determinadas regiões, principalmente com relação à criança e adolescentes, merece uma atenção um pouco mais efetiva e talvez especial. Não falo isso em tom de crítica às pessoas que compõem o Conselho, mas eu acho que nós temos que, conforme mesmo preveu a conclusão do documento, concentrar esforços no sentido que possamos aplicar esses recursos do FIA. Nós sabemos as questões legais, as demandas que tem, as dificuldades que se tem, mas tem que se buscar soluções no sentido da real aplicação desses recursos. Não pode ficar parado em conta esse dinheiro em que pese ter dividendos, ter rendimentos, mas urge a necessidade de serem feitos excelentes projetos
para que esse dinheiro que é público não fique parado, que haja um efetivo investimento. Reitero mais uma vez, eu não estou falando isso em tom crítico, pelo contrário, porque eu sei que as demandas do próprio Conselho para a aplicação dos recursos não são muito simples, porém eu acho que e também acredito que o prefeito municipal, montando uma equipe com atores que estão diretamente envolvidos, nós possamos não zerar, mas reduzir bastante, né, esses recursos que estão depositados no fundo e tenhamos excelentes projetos, assim como um dos aprovados, salvo engano, do Bombeiro Mirim, né, de captação de recursos. Nós sabemos a dificuldade das pessoas formularem os projetos, mas se existir pessoas que possam orientar e dirigir a formulação desses projetos, eu não sei efetivamente a questão legal da possibilidade de instalação dessas quadras esportivas. Alguém havia comentado que por questões legais não é possível, mas eu ficaria extremamente feliz, eu já fiz alguns requerimentos nesse sentido, que os nossos locais de maior vulnerabilidade social, como temos lá no residencial Nossa Senhora Aparecida, fosse contemplado, né, com essas quadras multiuso, né, para atividades esportivas com adolescentes. Então eu estou reiterando esse requerimento. Quando eu soube do montante que está depositado em conta, acredito que nós temos que buscar concentrar esses esforços para aplicar esse dinheiro na prevenção, principalmente com relação a nossas crianças e adolescentes com vulnerabilidade social no município. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, internautas, assessores da casa. Vereador Coronel Mário, muito bem colocado o seu requerimento. Lembro-me que já tínhamos problemas desta espécie em gestões anteriores, que quando pensávamos lá na saúde, tínhamos tantas problemáticas que poderiam ser resolvidas com valores do FIA, pensávamos assim, com projetos bem elaborados, e até que envolviam patologias emocionais e alguns tipos de trabalhos educacionais que poderiam ser feitos em conjunto, né, usando esses recursos, e sempre o que nos passavam era dificuldade na aplicação, no bloqueio de aplicar esse recurso em determinados programas. Mas a gente acredita que tem que haver meios, tem que conversar com o jurídico, e tem que haver meios, porque nós tínhamos muita demanda, precisávamos daquele dinheiro até para internamento de crianças e adolescentes, para tratamentos psiquiátricos. A gente tinha uma ideia de que poderia ser usado o recurso, sim, mas nunca houve alguém que pudesse positivar a legalidade no uso desses recursos. Então, sempre sobrou dinheiro no caixa do FIA. E a gente passando dificuldade lá, vendo que poderia ser aplicado em outras ações. Então, muito bem colocado o seu requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 769 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimentos números 770, 771, 772 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Natália Dembinski Alves, da senhora Leonora Pichait Latti e do senhor Vitor Emanuel Soares Machado. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Thelma. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Sendo assim, quero agradecer aos colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, internautas
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 15 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.